E aí nós fechamos essa disciplina em nome de Jesus. Acabamos com esse negócio, né? Como sempre, vamos ler as escrituras antes da gente passar aquelas. São muita gente, hein? Pensa, hein? Olha, tem até plateia. Tem até plateia. Vamos ler Êxodo, no capítulo 19, para que a gente possa iniciar a nossa aula em nome de Jesus. Eu não sei se tem passado bem da semana. Êxodo 19. Glória a Deus. Diz assim, olha. Amém? Glória a Deus. Amém. Diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Repita comigo: casa de Jacó, casa de Jacó, e filhos de Israel, filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês me sereis um reino de sacerdotes, o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos, ou seja, os experientes, né? Os líderes do povo, e os expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz, e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Amém? Glória a Deus. Bom, é só uma lição para nós começarmos, porque é importante a gente... Pode sentar. Nós continuamos na sala de aula, viu, gente? Daqui a pouco a capela, né? A gente vai... Que o apóstolo emprestou, né? O tempo para a gente funcionar como capela do seminário. E aí, o seguinte, só uma lição. Para a gente começar a aula. Aquela historinha, por exemplo: eu só obedeço a Deus e não aos homens. Isso é do inferno, viu? Isso não é de Deus não, tá certo, gente? Isso não é de Deus não. Olha, quando Moisés sobe ao monte para buscar o que Deus tinha para o povo, Moisés desce de lá, e Moisés então nem relata para o povo, porque ali havia os filhos de Israel e havia uma porção um pouco mais escolhida ainda, um pouco mais íntima. Ou seja, tinha toda uma multidão, mas havia alguns, havia os chamados, mas havia os escolhidos. Havia aqueles que estavam chamados todos para o meio da congregação, todos para a salvação, mas existiam aqueles escolhidos para realizar a tarefa, para fazer a obra, para pegar no arado. Então, por isso essa diferenciação. E Moisés, então, quando ele desce do monte, Deus dá a palavra para ele, ele não vai em nenhum desses grupos, nem os filhos de Israel, que era a multidão, e nem vai àqueles que eram os escolhidos, o grupo dos escolhidos. Ele vai aos principais líderes, ele vai aos anciãos, ele vai ancião no hebraico, no grego é presbítero. É a mesma coisa do Antigo Testamento, do Novo Testamento. No hebraico é ancião e no grego é presbítero, tá certo? É isso. Aí ele vai então aos anciãos, e quando você lê Tiago, você tem que pensar nisso. Tiago fala sobre isso lá, né? Quando você quer fazer ungir com óleo aqueles que estão enfermos, chame os anciãos ou os presbíteros da igreja, não é isso? Fala, Tiago. Bom, aí Moisés vai lá nos líderes, ele vai lá nos principais
está falando, Moisés, nós falaremos. Não, ele diz assim, tudo que Deus falou, nós falaremos, mas eles não ouviram nada de Deus. Quem ouviu de Deus foi? Então aquela historinha de que obedeça a Deus e não aos homens, não é de Deus. Porque se você não aprender a obedecer aos homens, ou às mulheres, os homens, no sentido geral, você não vai conseguir ouvir Deus. Porque Deus fala através do... Deus não é um espírito desencarnado, ele é um espírito que habita, habitado, ele é um espírito que está em você. Então Deus levanta pessoas para falar com você. E nos dias de hoje, as pessoas precisam falar daquilo que está escrito na palavra. Tá certo? Ensinar e falar aquilo que está na palavra. Então é só uma lição para nós começar, porque nossa aula é sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo, mas que sirva como uma revelação do Espírito Santo essa manhã para você. Porque essa história tem surgido aí com muita força no meio da igreja. E eu considero essa igreja que esse ímpeto de não obedecer aos homens, eu não considero uma igreja apostólica profética, eu considero uma igreja desvirtuada de tudo que Deus propôs para nós. A intenção de Deus é formar, além de um exército, uma família. E a família tem um condutor, a família tem um tutor. A família precisa ter alguém que dá o direcionamento. Ainda que todos trabalhem, que todos façam, que todos realizem, que todos projetem, mas a família tem que ter alguém que dá um direcionamento. Nos nossos dias, homem, mulher, isso não vai ao caso. O certo é que tem que ter alguém. Um exército também precisa ter alguém que dá um direcionamento, ok? Bom, então, acabando com essa historinha, de que eu não obedeça a Deus e sim, só obedeça a Deus e não aos homens. Quando você pensar nisso, você lembra disso. Ainda que doa, ainda que a mãozinha de fora, que eu já ensinei vocês, esteja doendo muito, pare, respire, pense, porque Deus pode estar ali inteiramente te dando um recado, falando com você, te ensinando algo, e você resistindo para ouvir. E aí, como nós também somos lúdicos assim, gostamos de algumas, a gente ou cheio de fantasias também, quando você às vezes pensar em querer ouvir diretamente de Deus, aí você pensa que Deus pode mandar para você um serafim daquele lá de Isaías, com 6 asas, e aparecer para você de madrugada, você voltando do serviço, ou então você entrar no escuro, e aí você não vai ver Deus falar, porque você vai sair desembestado para trás, correndo, gritando socorro, pelo amor de Deus, misericórdia, Jesus, que bicho é esse aqui na minha frente. Por isso que Deus às vezes não fala visivelmente conosco. Porque a sua aparência para nós, ela pode ser assustadora, mas muito assustadora. Porque olha, nós não vimos. E ainda que sabemos que temos a sua imagem e semelhança, ele se transforma em fogo, em água, em vento. Ele aparece na situação de um serafim com 6 asas. Imagina um bicho com 6 asas na sua frente, de madrugada, você num monte orando, aí aparece que é vídeo de 6 asas, estranhíssimo. O que você faz? Você desce um monte vazado. Às vezes nós não pensamos nessas coisas, tá certo? Nós não imaginamos essas coisas. E aí nós ignoramos aquilo que é fácil de escutar. É Deus falando através de você, Deus falando através do seu, daquele que foi constituído, chamado, escolhido, colocado, coluna, ali para trazer o governo, o domínio de Deus, o reino de Deus, que é tudo a mesma coisa, tá, gente? É Basileia, Basileia é reino, governo, domínio de Deus, é a mesma coisa, aquele que foi instituído para profetizar, apostolar, ali a obra do Senhor, tá certo? E é preciso ouvir, escutar os outros falando. Ter sempre em mente que nos nossos dias, ancião não quer dizer idade, é idade, mas é idade espiritual, idade de maturidade, é diferente, pode se ter, e sempre foi, na verdade, porque nós temos em todas as escrituras reis que foram ungidos com 15 anos, temos reis super novos, assim, ungidos nas escrituras,
guerreiros novíssimos. Não é uma questão de idade cronológica, é uma questão de maturidade, inteireza, tá certo? Integridade, é isso. Então é bom escutar, nos ouvir e parar para pensar, né? E eu sei que o seu negócio é com isso aqui, tá certo? É com a Bíblia. O meu negócio é com a Bíblia, tá certo? O seu negócio é com a Bíblia, certinho? Mas alguém teve que te ensinar, né? Então alguém teve que falar com você algumas coisas. Então, de vez em quando a gente ouve alguma coisa, eu subi pro não sei o que e voltei sabendo. Não, até para você subir para ter um momento com Deus, você teve que esperar em alguém que você viu fazendo aquilo e aquilo te levou a fazer aquilo, e então Deus falou com você. Conclusão, não é Deus passando para você direto. Você viu alguém fazendo aquilo um dia, e aí você disse, vou fazer igual. Quando você chegou lá, Deus te deu porção dobrada, maior porção do que o outro. Mas foi um exemplo que você viu. Então nós vivemos de exemplos, Nós colocamos a comida na boca, do prato, na boca, porque um dia nós aprendemos e vimos os nossos tutores, pai, etc, mãe, ou irmãos fazendo aquilo. Aí a gente aprendeu a fazer aquilo, ó. A gente aprendeu a fazer aquilo, tá certo? As crianças xingam palavrões, é porque elas escutam os adultos xingar palavrões, tá certo? O bebê, o menino faz assim com o outro, assim, ó. É porque ele vê na casa dele ou em outro lugar um adulto fazendo assim com o outro. Nós lideramos e vivemos por exemplos e não por palavras. A gente não vive isso aqui, blá, 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 blá. A gente vive de feitos. Por isso nós precisamos de tipos. São exemplos. Tipos ou tipo não é do nosso tempo, nem do meu, nem de ninguém aqui. Mas quando ia se fazer um jornal, lá no início do século, desse que nós estamos vivendo, tinha as letrinhas. Aí colocava aquela rede grandona, que era uma tábua, aí ia montando letrinha por letrinha. É do nosso tempo sim, é do meu tempo sim. Ainda tinha, mais moderno, mas tinha. Ia montando letrinha por letrinha. Cada lugarzinho daquele que enfiava a letrinha chamava tipos. Ou seja, um lugar igual a letra. E colocando letrinha por letrinha para fazer uma letra. Então, nós vivemos por tipos, por exemplos. Nós parecemos com os nossos, parecemos com quem nos conduz. Então, essa história de que o negócio é com Deus e com os homens não é muito real, tá certo? E para deixar você mais pé no chão, que a minha intenção é que você edifique a terra, porque o céu não precisa de você, você vai viver em dimensões celestiais, pela graça de Deus, porque não é pelo seu merecimento. Você não tem merecimento nem eu para viver no céu, mas pela graça de Deus vai nos fazer isso. Amém? Amém. Ele precisa de você a terra. Então eu quero deixar você com o pé na terra. A terra que é o lugar de você trabalhar. O poder do reino tem que se cumprir aqui, como é feito lá. E depende de você. Para deixar você com mais pé fincado na terra, sujo de lama, sujo de barro. Você entender que seu lugar aqui, edificar aqui. Você tem que povoar a terra de santos. É a terra que precisa, o céu não precisa. O céu tem serafim, querubim, arcanjos. E o próprio Deus está assentado. Certo? E caso você morra como Estevão, ele pode se levantar. Ele estava em pé à direita do Pai, recebendo Estevão. A única vez que a Bíblia diz que Jesus estava lá em pé. O resto está sentado. Então acabar com isso. Até para ele vir à terra, ele não veio diretamente, tipo em línguas como de fogo. Ele escolheu um ser humano, uma mulher jovem, inexperiente, e falou, vou por ela. E veio. Tá certo? Quem creu e quem crê, continua como vocês. Quem não crê, como diz Marcos 16:16, já está tudo parte de você. Você é a pessoa de Deus na terra. Você é o agente de Deus na terra. Você é o princípio de Deus na terra. É você. É você. Você. Se você não confiar no outro e não receber do outro, ninguém também vai crer em você.
Porque você pode o que você planta. Entendeu? A autoridade é passada. À medida que eu sou submisso, eu recebo autoridade. Aí vem os chefes de 1.000, de 100. É por isso. Ninguém colocará você para chefiar nada, se você não for submisso a quem chefia você. Você nunca terá confiança. Você só ocupará funções. Ministérios, que é serviço, amém, gente? Ministério é serviço, tá? Ministério é serviço, é trabalho. Isso é uma palavra que tem que ser usada. O Espírito Santo precisa orientar isso. Às vezes a gente gosta muito do meu ministério, mas ninguém fala meu serviço, meu trabalho. É a mesma coisa. Minister, trabalhador, né? Um ministro é um trabalhador, é Na verdade, a palavra original mesmo é um escravo. Ministro é um servo, é um escravo. É isso. A gente gosta muito do ministério. Mas ele não entende que é serviço, trabalho. Uma função. Ok? Então, essa é a lição devocional, para que eu possa ouvir vocês. Quem é o primeiro? Fique à vontade. Vai gravar, gente? Sério? Vou estar gravando. Lembrando que a nossa aula é sobre o Espírito Santo, hein, gente? Amém? Aleluia. Vamos esperar a cabeça com oração, amém? Senhor Deus soberano, Pai querido, nós apresentamos o Senhor, Pai, Deus, esse seminário, Pai. Apresentamos o Senhor todo o ensinamento aqui, Senhor Jesus. Que Ele vem fazer morada em nossos corações, ó Pai, para que nós venhamos viver, ó Deus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, vem tomar cada vida aqui presente, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade em nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer os visitantes, né? Agradecer quem veio nos prestigiar e dizer para vocês que não estão fazendo escola, que venham, porque é muito top, nós aprendemos muito. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra lá em Lucas 4. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e ao fim deles teve fome. Disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz essa pedra e se transforma em pães. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou a um alto monte e mostrou-lhes no instante todos os reinos do mundo. Disse o diabo: eu te darei toda a autoridade e glória deste reino, pois a mim foram entregues, e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo serás teu. Jesus respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só Ele prestará culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, darás ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para que te guarde e que te segure nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não quitarás do Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Amém? Glória a Deus. Estudando lá, e Deus colocou no meu coração um pequeno tema que diz assim: o Espírito nos leva à escola de Deus. Amém? Mas muita gente quer viver o Espírito somente para fazer as maravilhas do Espírito, mas esquecemos que antes de viver a maravilha, antes de nós pregarmos, antes de nós estudarmos, nós temos que passar pela escola de Deus. Nós temos que aprender, porque se nós vamos passar somente aquilo que nós sabemos, e antes de nós passarmos, nós temos que viver, nós temos que revivenciar. Amém? E no verso 1 vai dizer que Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, deserto é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Em virtude dessa situação climática, a umidade é muito baixa e pouca vegetação se desenvolve nessa condição. A vida torna-se
complicada para os seres humanos. Aí tá, por que Deus nos leva ao deserto? Porque o Espírito de Deus nos leva ao deserto é uma escolha do Senhor. Porque no deserto, a vida do ser humano é muito difícil. Deus nos leva ao deserto para que nós não venhamos viver em nossas forças, venhamos viver no nosso eu, na nossa vontade. Ele nos leva ao deserto para que nós aprendamos a viver no Espírito. Porque, como disse, o deserto não chove direito. De manhã, o calor é insuportável. De noite, o frio é abaixo de zero, é insuportável. Então, para nós, viver no deserto é algo muito complicado, é algo difícil. Então, o Espírito nos leva ao deserto para que nós venhamos aprender a viver no Espírito. Porque em Romanos 8 vai nos dizer que quem está em carne não pode agradar a Deus. Porque Deus é Espírito. Nós não podemos agradar a Deus em carne. Por isso o Espírito de Deus vai nos levar a esse deserto. O Espírito de Deus, pois a gente passamos no deserto, a gente pensamos, nossa, Satanás está nessa provação, está nos levando a muitas dificuldades. Às vezes é Deus que está nos levando a essas tribulações. Para quê? Para nos moldar, para quê? Para nos ensinar. Se você não saber nada, como você vai ajudar o seu irmão? Não tem como, nós temos que aprender. Às vezes também é nós que entramos. Mas, gente, como assim nós entramos no deserto? Porque às vezes a escolha é nossa. E quando nós entramos no deserto, nós vamos sair sozinhos. Porque Deus não vai pedir sobre o livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio de ir lá e comprar um tênis de R$1.000, sendo que nós recebemos 500, Deus ele não vai entrar. Porque você teve o livre-arbítrio de entrar. Por isso que Deus nos dá o Espírito Santo, para que nós venhamos ter a sabedoria. Porque a sabedoria não vai nos deixar cair no buraco. Agora, vocês nasceram com inteligência. Inteligência é algo que vai te capacitar a sair do buraco. Só que nessa manhã nós vamos buscar a sabedoria, vamos buscar o Espírito Santo, porque ele vai nos conduzir a não cair nesse buraco. Então, o deserto é o lugar onde nós não vamos viver o nosso eu, não vamos viver a nossa vontade. O deserto é o lugar de viver no Espírito Santo. O deserto é o lugar de matar os pecados, de matar com sua deficiência, aqueles pecadinhos de estimação que ninguém vê. É no deserto que Deus vai nos tirar, Deus vai nos limpar. É no fogo, é no batismo pelo fogo. No deserto que Deus vai nos tirar. Por isso o Espírito Santo vai nos levar ao deserto, na escolha do Senhor. E nós vamos ver, lá no verso 4, diz assim, o Senhor vai nos dizer assim, ó, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. No deserto é um lugar que nós aprendemos a viver na palavra. O deserto é um lugar a qual nós não vivemos somente de pão. Porque a Bíblia vai nos mencionar que Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites. E no deserto é um lugar onde não tem uma padaria, não tem algo para se alimentar. Por isso que a vida dos seres humanos lá é difícil. Então é um lugar onde nós aprendemos a alimentar pela palavra. Se nós não temos a palavra, como que o Espírito Santo vai nos ungir para lá fora? Primeiro nós temos que vir ao seminário, aprender de Deus. Primeiro nós temos que passar pelo deserto e aprender a palavra de Deus. Porque é pela palavra que nós vamos vencer Satanás. Jesus venceu Satanás, foi pela palavra. Eu fiquei olhando, Senhor, você tinha todo o poder de expulsar Satanás. Nós vamos aqui na peça de autoridade expulsar no seu nome. Imagina o Senhor então. Ele falou, filho, eu só queria mostrar a vocês que vocês têm que viver na palavra. Vocês têm que aprender a palavra. Porque de si mesmo vocês não podem fazer nada. De si mesmo nós não podemos nada. Mas a palavra tem que nos direcionar. O Espírito Santo vai nos usar mediante aquilo que nós sabemos. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, onde nós queremos ir? Aqui tem futuros missionários, futuros pastores. Mas Deus vai te usar naquilo que você tem. Deus tem promessa para você aqui. Deus, mas Ele vai só cumprir se nós estivermos diante da palavra dele. O propósito de Deus pode até se cumprir em nossas vidas, mas a promessa a qual Deus tem para nós vai depender totalmente de nós. Será que nós estamos se licenciando da palavra? Ou nós estamos no deserto murmurando? Nós estamos no deserto olhando somente para as dificuldades, tentando viver nossas forças, porque a palavra vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Não é maldito eu que confio no si, não, irmão. É maldito eu que confio em mim mesmo, nas minhas próprias forças. Então por isso Deus vai nos levar ao deserto, para que nós aprendemos a viver nessa palavra, aprendemos a viver na palavra, porque é pela palavra que Jesus derrotou Satanás. Aleluia. Jesus dizia, está escrito, está escrito, está escrito.
Então, irmãos, não pense que você vai vencer a palavra, não sou eu. Igual um dia eu estava vendo a ministração, o cara falou que foi expulsar Satanás. Aí, ele falou que Satanás não queria sair no nome de Jesus, não. Ele voltou. E se eu expulsei no meu nome. Eu falei, que isso, hein? Que isso? Então a palavra, ela vai te capacitar a não cair nessas heresias. Porque a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra vai te capacitar a não perecer, a não cair em qualquer ladainha que os outros falam de fora. Então por isso Deus pode nos levar a esse deserto, para que nós podemos aprender a palavra. Porque o deserto é a escola do Senhor. O Espírito ele nos leva. Nós fomos ver que Jesus foi capaz de ser batizado e foi levado ao deserto. Não vai levar nós? Levou Jesus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Não vai levar criaturas como nós. Só que nós temos que aprender que lá nós não podemos viver no nosso eu, na nossa força, mas sim aprender a palavra de Deus. E vai dizer também, no verso 5, no verso 8, diz assim: Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele prestará cultos. Aleluia. Gente, aqui, se nós formos leitoralmente, a palavra não mencionar que Satanás chegou até Jesus e apresentou ele toda a glória, todo esse esplendor deste mundo, e falou assim: se tu me adorar, tudo aqui será teu. O que eu aprendo com isso? No deserto, nas dificuldades, nas tribulações, o diabo vai vir até nós, vai nos apresentar pratos a qual nossos olhos vai ser maravilhoso, pratos a qual nossos olhos vai ser prazeroso. Só que a Bíblia não vai. A Bíblia nunca disse que o diabo veio para cá. João 10:10 é mais emocional. O diabo veio para cá, roubar, destruir. O diabo não veio para dar nada. Às vezes nós estamos num deserto, no momento em que o Senhor vai aplicar a prova para nós fazermos. O diabo já sabendo que tu és vencedor, porque o próprio Jesus falou assim: eu venci o mundo, vocês também vencerão. A palavra está escrito: você já venceu. Você já venceu esse mundo. Aleluia. Só que no momento quando nós vamos fazer a prova, Satanás, como astuto que ele é, vem e apresenta para nós pratos maravilhosos. E se nós estivermos em carne, vivemos no nosso eu, nós vamos pegar esse prato, porque ele não vem para dar, ele vem para te matar, irmãos. Ele vem para te apresentar algo, a qual vai te roubar da presença de Deus, a qual vai destruir as suas famílias, a qual vai destruir os lares, a qual vai destruir a sua vida financeira. Ele vem para isso, para depois vir matar. E o diabo, então, ele não vai nos dar nada. Ele vai sim apresentar algo, querendo outro em troca. Porque ele quer em troca a sua vida, porque com certeza ele tem. O inferno está preparado para ele. E ele quer levar muitos, muitos. Por isso que a palavra vai nos dizer que vai chegar um tempo que até os escolhidos vão ser enganados. Por isso que nós temos que ver nesse espírito. Porque quando o diabo chegar com esses pratos, nós vamos dizer como Jesus: somente ao Senhor adorarás. Somente ao Senhor prestará cultos. Nós não vamos deixar se envolver nas coisas de Satanás. Nós vamos ser líderes visionários. O pastor falou algo aqui interessante no culto de sábado de jovens. Ele falou assim: se nós somos líderes, ou nós vamos liderar para Deus, ou nós vamos liderar para o diabo. Isso é verdade, irmãos. Quando nós estávamos no mundo, nós chamávamos alguém para ir uma festinha. Ele, quem estava liderando? Quem chamou? 2 minutos. Foi eu, também? Então, nós devemos liderar para Deus. Deus nos chamou para ser um líder capacitado. E no verso 12, vai nos dizer assim, irmãos: aleluia, narrado 2 minutos. Respondendo Jesus: dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Aleluia. No deserto é um lugar a qual nós podemos até imaginar: o Senhor não está comigo, está tudo calado, o Senhor não fala comigo. Só que Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Deserto não é lugar de tentar. Deserto é lugar de aprender a palavra. Deserto é lugar de viver no Espírito. Deserto é lugar de aprender a viver carregado pelas mãos do Senhor. Deserto é lugar de murmurar. Porque quando o povo murmurava, vai no deserto, eles ficavam dando volta. Estavam até na porta lá de Canaã, mas eles davam volta. Então, irmãos, para eu fechar aqui, deserto é lugar de vencer Satanás. Deserto é o lugar de verdadeiramente mostrar que nós somos filhos de Deus, que nós estamos em Deus. Deserto é o lugar de mostrar verdadeiramente o que nós queremos. Será que nós queremos servir ao Senhor verdadeiramente? Ou nós estamos aqui por causa de uma modinha que todo mundo está virando crente? Não, nós
nós temos que ser diferentes. No deserto é o lugar onde Deus te leva para que vocês venham vencer Satanás. E somente vamos vencer no que está escrito, na palavra. E quando a gente vencemos, no verso 18, vai falar que o Espírito de Deus está sobre nós. Eles vão nos capacitar a pregar o Evangelho, vão nos capacitar a orar, curar, ser curado, levantar, expulsar demônio. Quando vocês passam pelo deserto, quando eu passo pelo deserto, o Espírito de Deus vem sobre nós e nos envia, porque nós passamos pela prova, nós passamos pelas tribulações, adorando, glorificando. Eu fico olhando para Jó, perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu tudo. E ainda, ele falou assim: mulher, você nasceu dentro da minha mãe pelada, lá eu voltarei. Se o Senhor me deu, ele também me deu para tirar. No deserto ele venceu, ali Deus instituiu tudo que ele tinha. Então que nós viemos no deserto somente adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Glória. Só até aqui, Senhor. Glória a Deus. Pessoal, quando alguém está ministrando a palavra, é o seguinte: o silêncio é muito importante, mas há momentos que a gente precisa ajudar quem está ministrando, porque na verdade quem produz o culto, e o Espírito espera isso da gente, quem produz o culto é a igreja. Então, muitas vezes a gente tem que ter um foco no que ele está falando, mas muito forte mesmo, porque Deus está falando através da pessoa, mas eu preciso também manifestar aquelas ações de Deus na minha vida. Isso produz um culto mais agradável ao Senhor e também um culto mais agradável a quem vem pela primeira, segunda vez, a quem faz presente, porque isso demonstra unidade, né? Quando a gente usa muito amém, glória a Deus, e apoiando quem está fazendo, além de eu dar uma força extra para quem está fazendo, isso essa semana, eu também demonstro para os visitantes ou para os convidados, como queiram chamar, os outros também percebem que há uma unidade de força, tá? Isso é muito importante. Não faço parte dessa aula, mas eu precisava falar isso até porque isso é bom, tá? Então é uma lição extra. Eu faço parte da aula de dermatologia. Mas é preciso a gente, como nós estamos na sala de aula, é preciso dar esses toques. Ó, bom demais, né? Se tivesse 5 mil, eu pagava isso para ir ministrar comigo. Mas eu tenho 5 mil para pagar. Mas a maioria não te contrataria, não. Contrataria um cara desse que anda por aí. Ainda que você faça igual ou melhor. Pense nisso. Qual que é o próximo? Aleluia. Aleluia, Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Como você já deve estar com a Bíblia aberta aí, né? Mateus 4, Lucas 4. Aleluia. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor Deus. Eu te louvo, eu te exalto, porque só tu é Cristo, de toda glória, Pai. Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Senhor Deus. Que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um aqui. Amém, Jesus. Pai, que eu não venha falar nada de mim, mas somente aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Em nome de Jesus. Eu e o Jean nós estávamos disputando de quem quer começar primeiro, né? Apesar do nervosismo, né? Mas, bom, é isso. Lucas 4, então. O verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Dá uma paradinha aí. Verso 1, ele vai nos mostrar o seguinte, que às vezes estar cheio do Espírito Santo não significa que você vai só, né, como o pessoal diz aí, rodopiar, falar em línguas, né, faz parte também. Mas estar cheio do Espírito Santo significa estar totalmente submisso à palavra de Deus, estar totalmente submisso à vontade do Espírito Santo. Então não quer dizer que o Espírito Santo é uma medida que você, Deus vai estar na hora de fazer lá, né, ele vai estar te enchendo lá assim, opa, eu quero passar um pouquinho, vou tirar um pouquinho, não é essa medida.
quando diz estar cheio do Espírito Santo, significa isso. Estar totalmente submisso a Ele. Estar totalmente submisso à palavra de Deus. Amém? E é no deserto que você é provado. É no deserto que você é aprovado. Né? É no deserto que você mostra o seu verdadeiro caráter. Porque é muito fácil a gente estar na igreja, né, e mostrar que a gente é um cristão. Então é lá no deserto que a gente vai mostrar, né, o nosso verdadeiro caráter. Amém? Aleluia. No verso 3, acompanha comigo, diz assim: ó, o diabo lhes disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus então respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então o que eu vejo aqui? Nessa primeira tentação, a sutileza aqui foi que o ato em si era legítimo, né? Então, ou seja, Jesus ele poderia transformar aquelas pedras em pães. Sim ou não? Sim. Ele poderia transformar. Só que o erro aqui estaria em Jesus obedecer a Satanás. Então, Satanás ele vem assim nas nossas vidas. A gente aprende a palavra, a gente vem aqui na igreja, aprende a palavra, só que aí vem Satanás, né? E ele quer fazer com que nós pegamos uma atalho, né? Ao invés de seguir o caminho certo. Então, é isso que eu vejo aqui. E Jesus ele respondeu à tentação citando Deuteronômio 8:3, né? Foi o que nós acabamos de ler. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, acompanha comigo aí lá no verso 5 agora. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo seu esplendor, porque me fora dado e posso dar a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Então, nessa segunda tentação aqui Satanás estava oferecendo a Cristo tudo que ele dado já seria dele. Então, foi meio que uma pegadinha de Satanás aqui, né? Só que, mas não poderia ter qualquer atalho ao trono, né? Então, Satanás estava oferecendo aqui para Jesus tudo que seria dele, só que isso seria meio que uma forma de burlar, seria uma forma de antecipar o que já seria de Jesus. Né? Então, a cruz ela precisava vir primeiro. Em nenhuma circunstância, Jesus adoraria o diabo, independente de qual fosse o prêmio. Né? Então, portanto, ele cita Deuteronômio 6:13, né? Mostrando isso, para não adorar a outros deuses, não adorar nada, adorar somente a Deus. Aí talvez você possa falar: não, eu sou crente, eu não adoro outros deuses. Mas se você coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, se você confia no dinheiro, se você confia em outras coisas, você está idolatrando aquilo, você está adorando aquilo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então Jesus fez isso para mostrar que, como homem, ele deveria adorar somente a Deus. Glória. Lá no verso 8 agora, Jesus respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e apenas ele prestará culto. O diabo o levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Amém? Então, nessa terceira tentação aqui, o que eu vejo com isso? Satanás, ele cita o Salmo 91:11-12. Então, Satanás, ele conhece a Bíblia também. Ele conhece a palavra. Será que você conhece a palavra de Deus?
Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Né? Quantas vezes você já leu a Bíblia? O que você conhece da Bíblia? Justamente o que o Jean acabou de falar aqui, para que você não venha cair nessas armadilhas, você também possa levar outras pessoas no caminho certo. E se você não conhece a palavra, você vai ser facilmente enganado. Você só sabe se uma nota é verdadeira se você sabe se é falsa, você só conhece a nota falsa se você antes conhece a verdadeira. Aleluia. Você vai deixar de ser enganado. Falando Deus. Eu gosto muito quando Deus faz Satanás trabalhar para ele. Aqui eu vejo esse exemplo aqui. O pastor antes me deu um livro muito interessante, chama-se O Agir Invisível de Deus. E lá ele fala o seguinte, que quando você quer pegar um rato, o que você arma para pegar um rato? Ratoeira. Uma ratoeira. Então Deus, quando ele quer fazer Satanás trabalhar para ele vai armar sataneiras. Sataneiras. Então aqui eu vejo sataneiras aqui, ó. Então Deus armou uma sataneira para Satanás. Porque Satanás caiu em uma sataneira e com isso nos ensinou que a mera utilização de palavras bíblicas nem sempre revela a vontade de Deus. Principalmente se elas são ditas em contexto errôneo. Então nem sempre alguém chegando para você e falando a palavra de Deus, nem sempre vai estar revelando a vontade de Deus para você. Porque se ela estiver num contexto errôneo, igual Satanás estava fazendo aqui, não vai rolar. O caminho que você vai é outro. Entre o versículo 13 e 14 aí, a gente vai, a Bíblia não mostra isso explicitamente, mas há um período de quase um ano. E dentro desse tempo, ele ministrava no Judéia. Lá no verso 14, acompanha comigo aí. Diz assim: Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Qual tem sido a sua fama? Na escola, no trabalho, na faculdade? Será que todos já sabem que você é cristão? Ou ser cristão é o seu segredo mais bem escondido? Lá no verso 18, eu estou aqui agora. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos. Aleluia. A recuperação da vista aos cegos. Para a libertação Glória a Deus. e proclamar o ano da graça do Senhor. Glória a Deus. O que eu vejo aqui? No verso 18. Esse verso aí me lembra a passagem de Atos 3:2. Se for um verso de detalhe na Bíblia aí, Atos 3, Atos capítulo 3. Eu vou poder esperar que o texto deve estar tudo bem, né? Atos 3:2 diz assim: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para que eles esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, Jesus disse fora. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho de ouro. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, ande. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem ela me lembra esse trecho aqui, porque é o seguinte: muitas das vezes nós, como cristãos, cheios do Espírito Santo, nós temos feito como aquelas pessoas. Aqui fala que a porta de um templo, né, as pessoas passavam, davam esmola e entravam. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós não temos feito uso do poder do Espírito Santo como Pedro e João fez. Muitas das vezes a gente só passa, dá
passam e Satanás volta, ao invés de dar o poder que há dentro deles. Se é que há algum. Então, e lá no verso 19, Aleluia. de Lucas, volta aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é. Lá no verso 19 de Lucas 4 vai dizer assim, ó. E proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui Jesus está citando Isaías 61:2. Só que se a gente for ver lá Isaías 61:2, Jesus ele não conclui o texto. Ele para numa parte. Ele para onde fala assim, ó. Na parte onde eu acabei de falar, apregoar o ano da graça do Senhor. Algumas Bíblias estão traduzidas assim, o ano aceitável do Senhor. Por que ele para nessa parte? Porque a primeira vinda de Jesus aqui na terra foi para pregar o ano da graça. Foi para pregar o ano aceitável do Senhor. E logo mais à frente a gente vai ver o seguinte, que esse versículo ele continua assim, ó. E o dia da vingança do nosso Deus. Então, esse dia ele estava chegando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Na primeira vinda de Jesus foi para pegar o nome da graça. Então, na segunda vez, ele não vai vir mais para pregar a graça. Então, tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: nós procure a Jesus enquanto ele é o seu advogado, porque ele vai vir como juiz, ele não vai vir mais como advogado. Vai chegar um tempo que você não vai achar ele mais como seu advogado, você vai achar ele como juiz, já para citar a sentença. Aleluia. Glória a Deus. Poder e leal. Aleluia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Não. Não? Alguém tem dúvida aí que o Espírito Santo entristece? Sim. Pois é, ele entristece, ele chora, ele sente. O Espírito Santo tem sentimentos, tá certo? Alguém tem dúvida que é o Espírito Santo que é o professor? Não. Pois bem, por isso é que eu estou fazendo uma aula diferenciada com vocês. Eu não vou ficar repetindo o que vocês já sabem, né? Vou ficar repetindo o básico, os rudimentos da fé. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo entristece, o Espírito Santo tem ciúme, o Espírito Santo, ele tem ciúme zelo, tá, gente? Porque a gente não gosta de falar a palavra ciúme, né? Mesma coisa, é zelo, ciúme, é cuidado, tá? Então, isso são coisas básicas, rudimentos da fé. Paulo fala sobre isso, deixando os rudimentos da fé, né? O que são rudimentos da fé? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, isso são rudimentos de fé. Então, nós precisamos sair do leitinho, né? E passar a uma comidinha mais forte, a um caldinho de mandioca, né? A um caldinho depois até chegar, talvez uma feijoadinha com azulejo de porco, um estranho assim, né? E tal. Então, isso são rudimentos. Não vou ficar falando que vocês já sabem. No dia a dia, você já cansou de ouvir isso. Então, o que nós estamos buscando aqui? Uma prática que o Espírito Santo realmente faz com que vocês vejam bebidas especiais, preciosas, como nós ouvimos duas mensagens aqui, uma em 14 minutos e a outra em 13 minutos, e foram mensagens assim inspiradoras, inclusive com muitos viés, né? Eu estou aguardando alguém descobrir um ponto profético apostólico nesse texto ainda, tá? Tem uma coisa aí assim fenomenal, eu estou esperando isso, é uma dimensão um pouco mais elevada. Depois nós vamos falar sobre isso, se ninguém tocar no assunto. Qual que é o próximo? Nossa, todo mundo vai pregar? Ninguém vai cantar, ninguém vai dançar? Que bom. Ninguém vai fazer um teatro? Não tem. Bom dia, shalom. Glória a Deus, tá bom? Graças a paz. Tá tão boa, né? Tá bom mesmo, tá bom. Vamos orar, fazer uma oração, para que Deus fale conosco, amém? Grandioso Deus, soberano Pai, eu me coloco, Pai, em tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, me use, ó Pai, como
ferramenta, ó Pai do Senhor, ó Pai, como instrumento, ó Pai do Senhor, ó Pai, e eu, ó Pai, transmito, ó Pai, a tua palavra, ó Pai, a palavra, ó Pai, que o Senhor já colocou, ó Pai, em meu coração, ó Espírito Santo, ó Pai, fala, ó Pai, a cada coração, fala, ó Pai, em cada um, ó Pai, e que essa palavra venha ativar, ó Pai, venha renovar, ó Pai, a cada um, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. As Bíblias da fé de Lucas, né? Glória a Deus. Amém. Vamos estar lendo lá no verso 18 e 19, amém? Aleluia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Eu estava estudando essa palavra, esse versículo, e ele estava falando muito comigo. Eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, não dá uma palavra. Aí eu esbarrei nesse versículo. A palavra ungido, que eu estava estudando, significa que Deus nos separou, nos consagrou, nos deu autoridade para ministrar a palavra, para levar a palavra a cada coração. Glória a Deus. E eu estudando essa palavra, era muito forte. E o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para transformação, para levar a transformação, para levar o poder dele aonde quer que estejamos. E aconteceu até um fato comigo que eu contei aqui na igreja, quando eu tive a oportunidade de pregar, que eu estava na empresa, né? E o povo era muito bagunceiro. O povo era muito doido, bagunceiro, e zombava muito, brincava muito, e falava assim, você quer, você não sei o quê, você é bagunceiro, você não sei o quê, e falava mal, sabe? Aí eu falei, ô Deus, ô Pai, me coloca em outro lugar, me coloca em outra empresa, onde tem mais gente evangélica, onde tem pessoas com a mesma fé. E eu fui passando tempo, Deus me pegou e me falou comigo, ô infeliz, seu lugar é mesmo. Eu te coloquei nesse lugar para transformar. Eu te coloquei nesse lugar para você levar a minha palavra. A gente está vendo uma geração hoje muito cabisbaixa, né? Mas as pessoas não estão vendo o poder que há nelas, o poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Muitas vezes a gente anda cabisbaixo, anda desanimado, mas Deus colocou em nós, e todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Deus nos chamou para levar a palavra, transformar um ambiente, não um ambiente transformar nós, mas com esse Espírito Santo, no lugar que a gente for, no lugar que a gente andar, no lugar que a gente pôr os pés, a gente tem que proclamar esse Espírito Santo, transformar o ambiente, transformar o local, porque o Espírito Santo é isso. Muitas vezes a gente fala assim, oh Deus, transforma esse lugar, mas Deus quer que a gente transforme. E Deus quer que a gente transforme o lugar, porque muitas vezes a gente fala assim, oh Deus, transforma, mas Deus colocou em nós o Espírito Santo, Deus colocou em nós o poder, a autoridade. Em Atos 1:8 fala que nos ungiu, nos colocou em nosso poder toda a autoridade para sermos testemunhas dele. Muitas vezes a gente quer que Deus faça o que é que a gente fazer, o que é para a gente fazer, a gente quer que Deus faça, mas Deus nos chamou para fazer diferença. Deus nos chamou para levar esse Espírito Santo, para libertar os cativos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos que a ardente expectação da criatura é a manifestação dos filhos de Deus. Será que a gente está manifestando esse poder? Será que a gente está manifestando só dentro da igreja ou lá fora? É lá fora que a gente tem que fazer a diferença. Lá fora a gente tem que ser cheio da presença, cheio do Espírito, cheio da autoridade, porque Deus nos chamou. Paulo fala a Timóteo, acho que é 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, desperta o dom que é em ti. E a gente tem que despertar esse dom que é em nós. Cada um de nós aqui tem um dom. Lá em Efésios diz que, Efésios 4, diz que cada um tem um dom, cada um tem chamado de ser mestre, apóstolo, ministro, ser pastor, e cada um de nós tem um dom, mas a gente está andando cabisbaixo, a gente está deixando que tristezas, tribulações apaguem-se em nós. Você tem uma chama, você tem a chama do Espírito Santo dentro de você, e você tem que fazer o que se chama arte. Lá em Êxodo diz que a sarça ardia em fogo, e o fogo atraiu Moisés. É o fogo que está em você que vai atrair as pessoas vão pedir oração. É o fogo que está em você, é o Espírito Santo que está em você, que as pessoas vão procurar, vão te procurar. Se aquela sarça não tivesse fogo, Moisés não seria atraído. Moisés não seria atraído. E esse fogo
Deus Glória a Deus. Oh. lá em Gênesis, Deus fez você do pó, mas soprou em você, em cada um de nós, o Espírito Santo. E a gente tem que pôr para fora esse Espírito Santo. Não deixar ele dentro de nós. Deus muitas vezes está doido para usar a gente, mas a gente está só reclamando, falando cabisbaixo, andando para baixo. Mas Deus tem um poder. A gente não tem noção desse poder que habita em nós. Aleluia. A gente não tem noção desse poder transforma. Lá em Gênesis também diz que Isaac estava na terra seca. Isaac estava na terra ali que não tinha vida e ele estava pensando em fugir para o Egito. Mas Deus falou, fica aí, porque é aí que você vai fazer transformação. Deus gosta disso, Deus gosta de ver você transformando o local. Deus gosta de ver você transformando a família. Deus te ungiu, Ele te capacitou para você transformar a família. É para você ir onde tem droga, não que tem boca de droga, é para você ir para pregar o Evangelho. É para você ir onde está tudo perdido, mas você vai ali e prega o Evangelho. Almas são curadas, almas são transformadas. O Espírito Santo faz isso, Ele dá autoridade. Ele não dá poder, Ele não dá de profetizar, de falar, de orar, de pedir a Deus para ter uma transformação. Mas a transformação, Deus colocou em nós temos que partir, a gente tem que colocar isso para fora, esse poder de Deus. Muitas vezes a gente anda coado, reclamando da vida, mas Deus colocou em nós esse poder, como eu estava falando de Isaac deixou aquela terra fértil, aquela terra era seca. Mas um cara abençoado, um cara cheio do Espírito, aonde ele entra, aonde ele coloca as plantas dos pés, ele abençoa o lugar. Aleluia. Abençoa, ele leva a paz, ele leva o Espírito Santo, porque é isso que habita em nós. Não adianta eu cantar bem, não adianta eu pregar bem, se não tiver o Espírito Santo. Não adianta eu cantar, dançar, se não tiver o Espírito Santo, não adianta. Se não aquele fogo não estivesse naquela sarça, Moisés não ia ver, mas Moisés viu aquele fogo ardente, aquele fogo, e as pessoas querem ver isso em nós, querem ver esse fogo, querem ver esse poder, para elas pedirem. Ali vai o servo de Deus, ali vai um cara cheio do Espírito Santo, ali vem um cara cheio da presença de Deus. Aleluia. E muitas vezes a gente tem que pôr para fora esse poder. Não, muitas vezes a gente vai só na igreja, a gente recebe, fica cheio, pula, rodopia, mas lá fora. O que a gente faz lá fora? A gente tem que levar esse poder, esse poder de transformação. Não o ambiente transforma a gente, mas a gente tem que transformar o ambiente. A gente tem que transformar a família da gente. Mesmo lá em casa, só eu que frequento a igreja, sou evangélico, sou crente, mas muitas vezes até as pessoas que chamam de crente, mas na Bíblia são poucas vezes que chamam de crente. Eles chamam de discípulos, eles chamam de discípulos. Nós temos que ser discípulos, levar a palavra do Senhor, levar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos capacita. Não importa cor, não importa raça, não importa tamanho, não importa nada. Importa o poder que há em você. Importa a presença que habita em você. Aonde você colocar as plantas dos pés, aonde Jesus andava, via multidão sobre ele. Nós temos, não buscando multidão, mas a gente tem que ser a luz. A gente tem que ser o sal. Glória a Deus. Aonde a gente andar, aonde estiver treva ali, a gente tem que estar ali. Deus não chamou a gente, Deus chamou a gente para a luz. Lá em João, Jesus fala que é a luz do mundo. Quem anda nele não andará em trevas. Mas em Mateus ele já diz: vós sois a luz do mundo. Sabe por que ele diz isso? Porque ele habita em cada um de você. Porque ele habita em cada um de nós. A gente tem que levar essa luz. A gente é a resposta dessa nação, a gente é a resposta dessa cidade. A gente é a resposta porque muitas vezes a gente espera do governo, espera dos outros. Mas o Espírito Santo habita em nós somos a igreja do Senhor nessa terra. Nós temos aqueles que vão fazer diferença, aqueles que vão buscar, aqueles que vão batalhar. Mas a igreja de hoje, eu vejo a igreja hoje muito para baixo. A igreja tem que exalar o poder que há nela, exalar o poder do Espírito Santo em cada um. Porque muitas vezes a gente espera transformação, a gente fala assim: ô Deus, transforma esse lugar, transforma para esse ambiente, mas é nós que temos que transformar. Deus nos chamou, Deus nos capacitou para isso. Deus nos chamou para fazer a diferença, não para ficar na mesmice. Muitas vezes a gente fica na mesmice esperando, querendo que Deus faz, querendo que Deus faça aquilo, faça isso, mas tem que partir da gente, a nossa atitude com Deus, porque Ele nos chamou. Aleluia! Quando Paulo fala de Timóteo, desperta o dom que é em ti, Ele está pedindo para despertar. Eu vejo hoje na igreja, eu vejo pastores, eu vejo ministros, eu vejo todo mundo sentado, mas ninguém quer saber esse poder que habita nele, porque cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado no corpo de Cristo. E quando cada um toma para si esse chamado, quando cada um tem a revelação de Deus, cada um tem essa revelação, Deus começa a entrar, Deus começa a usar poderosamente,
Deus começa a transformar através da vida sua, porque lá em Coríntios também diz que Coríntios 4 fala que nós somos vasos, mas a excelência do poder é Deus, e Ele está em nós. Ele quer transformar através de nós, mas muitas vezes a gente está parado, a gente está reclamando, muitas vezes a gente está falando, Deus, minha vida está assim, minha vida está isso, mas Deus está só esperando a gente dar aquela brecha para Ele nos usar tremendamente. Ele está só esperando a gente acordar, para a gente transformar o ambiente, transformar o lugar, transformar a casa da gente, porque hoje não importa o tanto de pecado que tem em sua rua, tem dentro da sua família, importa que você tenha presença, você tem que exalar esse fogo, exalar esse espírito que tem em você, liberar esse poder, não deixar ele aqui dentro querendo, tem hora que ele fica doido para nos usar, seja na dança, seja para ministrar, seja para dar um abraço, em todo tempo ele está conosco. Se você estiver cheio do Espírito Santo, nem precisa da pessoa entrar ali para ouvir uma palavra, se ela sentir o abraço, sentir o poder de Deus em você, ela já sai transformada. Ela já sente o poder, ela já sente a unção, ela já sente algo diferente. Que, igual eu falei, não adianta a gente falar bonito, não adianta a gente ministrar bonito, não adianta a gente cantar bonito, se a gente não tiver a presença, não adianta. Verdade. Se a gente não tiver a presença do Espírito, nada acontece, não tem transformação. Vou ler o versículo. Santo teu nome. E a gente tem que levar essa palavra, a gente tem que buscar cada dia se encher dessa palavra, porque nós somos ferramentas na mão de Deus. Somos ferramentas, mas essas ferramentas têm que estar amoladas. Essas ferramentas têm que estar amoladas para ceifar, para buscar as almas. Se a gente estiver certo, se a gente estiver murmurando, é no deserto que a gente tem que fazer a diferença. Não adianta a gente tentar a diferença. Deus nunca vai colocar a gente no lugar que já está transformado. Ele vai colocar no lugar que precisa de transformação. O problema é que nós só quer, o problema é que a gente só quer o lugar que já está transformado. A gente quer o lugar que já está transformado por Deus. Mas Deus quer colocar a gente no lugar que não tem transformado. Por isso que Deus coloca a gente em cada lugar. Deus coloca a gente no meio de uma vizinhança bagunceira. Deus coloca a gente no lugar que tem pouco de fumo. É para levar transformação. É para levar a palavra de Deus. Liberar esse poder. Liberar esse poder que é em você, que é em mim. Porque imagina esse poder. A gente não tem noção desse poder, desse fogo que é em nós, gente. A gente tem que colocar para fora essa unção, esse poder. E não retrair. Cada um de nós tem um chamado no ministério, a gente tem um chamado e a gente tem que colocar à disposição para Deus nos usar. A gente tem que colocar de frente, a gente tem que colocar de pé para Deus nos usar, para fazer diferença em cada lugar e levar essa transformação. O Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é transformação, nos capacita, nos dá autoridade, nos dá força. Na hora que a gente está fraco, ele nos dá força para continuar. Aleluia! Graças a E Deus. a gente tem que colocar esse esforço para transformar os lugares, transformar onde o Espírito Santo colocar a gente tem que ir e erguer a cabeça e falar assim, eu vou transformar esse lugar no nome de Jesus, profetizar sobre esse lugar, porque quando a gente profetiza, pode ter não sei o que na sua rua, não sei o que na sua rua, o mal pode estar perseguindo, mas aonde tem um homem orando, aonde tem um homem de Deus, aonde tem um clamando pelo Senhor, aí vai ter transformação. E o Espírito Santo vai te usar em muitos lugares. O Espírito Santo vai te levar em lugares altos, lugares que ninguém poderia saber que um dia você ia chegar, mas deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ele te leva, ele que te dá a força, ele te capacita a cada dia. Amém? Deus é bom, maravilhoso e santo. Aleluia. Próximo, gente. Palavra. O mais interessante é que vocês estão conseguindo captar o que vocês têm dentro de vocês, o que Deus está movendo através do Espírito de Deus. E as minhas falas, por exemplo, quase ninguém está saindo das minhas falas. Eu não estou ouvindo vocês falarem o que eu falo. Vocês estão falando o que tem dentro de vocês, o que é de vocês. Isso é que é importante. É o que já estava lá, entendeu? É simplesmente deixando o Espírito Santo trabalhar isso. Isso é o ideal. É isso que tem que acontecer. Certo? Não é uma repetição. É um renovar das coisas. Pelado. Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui.
Oh Deus. Entrego nas mãos do Senhor. O Senhor pode me diminuir, Pai, mas o teu Espírito cresça neste lugar e leve a tua palavra em cada coração. Em nome de Jesus. Desejar em nome de Jesus. Pai, querido, agora essa oportunidade, Pai, que em nome de Jesus, fala, Senhor, através da minha vida. Deus querido, em nome de Jesus, mas que o Senhor possa me diminuir. Aleluia. Vamos ler Lucas 4. Assim. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse: diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, mas para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, e até o momento oportuno. Amém? Amém. Não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a palavra do Senhor, ela de nada vale. Mas com o Espírito, vem através, a revelação da palavra, ela vem através do Espírito. E o Senhor, ele foi guiado pelo deserto, pelo Espírito. E ele estava cheio do Espírito. Ou seja, ele estava transbordante. Aleluia. E ele entregou ali naquele momento do batismo, ele entregou ali o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo. Ou seja, o controle de tudo estava nas mãos do Espírito. Mas o Senhor, ele se dispôs. Quantos de nós temos disposto hoje a realmente entregar nossa vida nas mãos do Espírito e deixar que Ele nos conduza? E quanto que o Espírito tem de nós? Aleluia. Não quando nós temos o Espírito, mas quando o Espírito tem de nós, né? E como que o Senhor ele foi para o deserto? Não foi para morrer, ele foi para o deserto para aprender. E quando o Senhor ele nos leva para o deserto é lugar de aprendizagem, é lugar de aprender mais de Deus. Como o Jean falou, é lugar de aprender a palavra. Se você está no deserto, está passando por algo difícil na sua vida, não se entristeça, não fique perdido, não fique. Pegue a palavra do Senhor e se volte realmente para o caminho do Senhor. Amém. Volte se direcionando através da palavra. Porque aqui fala assim que o Senhor, ele se preparou. Ele ficou 40 dias em jejum. Então ele se preparou. Ele teve todo um preparamento. Muitas das vezes você vai fazer algo na igreja, você vai dançar, você vai ministrar e você não tem se preparado. O Senhor Jesus ele se preparou. Aleluia. Ele preparou tudo quanto ele ia fazer. O que aconteceu ali? Jesus ele sentou, antes de isso aqui acontecer, ele sentou para aprender. Será que você tem sentado, depositado algum tempo do seu dia, das suas 24 horas do seu dia, pelo menos 1 hora do seu tempo para ler a palavra do Senhor? Para poder jejuar, guardar a si, assim num lugarzinho, porque o jejum é você se preparar, é você preparar o seu espírito, é você fortalecer ele, é para isso. Para que a gente venha a ser fortalecido, para que quando a gente vier precisar, a gente não venha se pegar em armas.
O espírito, ele precisa ser preparado. E a gente tem que jejuar, a gente tem que fazer o que o Senhor Jesus ele fez, ele se preparou. Vamos preparar tudo que você vai fazer hoje. Dá graças ao Senhor, seja grato a Ele, seja grato ao Espírito, porque ele desceu de sua glória e hoje ele vive dentro de você. Ele vive dentro de você. Olha para você ver que obra grandiosa, um Deus tão grande, um Jesus tão grande. E Ele hoje vive dentro de você. Ele foi para fora, mas Ele enviou o Espírito Consolador. O Espírito ao qual Ele deixa. É quando você deixa a sua vontade. É quando você entrega realmente o controle a Ele. Deixando a sua vontade para viver a vontade do Senhor. Quando você deixa a sua vontade, o Senhor Ele se agrada. O Senhor Ele se agrada. Ele se agrada e faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Aqueles que entregam verdadeiramente a sua vida nas mãos do Senhor e faz verdadeiramente a sua vontade. A palavra do Senhor, ela é em João 8,32, fala assim que nós temos que conhecer essa verdade. Porque é a única verdade que nos liberta dos nossos pecados, das coisas erradas que nós fazíamos outrora e que hoje nós não fazemos mais. É pelo poder do Espírito, é pelo poder da palavra de Deus que há em nós. E se você não sentar para você aprender desse Senhor, se você não sentar para aprender essa palavra, como que você vai levar palavra, você vai levar alimento àquelas pessoas que estão cativas lá fora? Porque o Espírito, ele nos unge. Mas e aí? Ele nos fortalece, e aí? Como que você vai levar se você não conhece a verdade do Senhor? Se você não conhece essa palavra que é instrução para nós? Foi deixada uma instrução. Quando você compra uma geladeira, você recebe uma instrução. Quando você compra um guarda-roupa, você recebe uma instrução. E você tem que seguir passo a passo para você poder montar aquele guarda-roupa. E aí? Você tem lido essa palavra verdadeiramente? Você tem se instruído na verdade? Essa palavra ela tem verdadeiramente sido lâmpada para os teus pés? Então, e o Senhor, Ele nos usa para que nós levemos a palavra dEle. Aqui em todo momento, o diabo ele tenta entregar o controle nas mãos de Jesus. Mas Jesus estava sob o controle do Espírito. Ele estava sob o controle do Espírito. Então ele estava com a palavra, não, está escrito. Está escrito. E é assim que nós temos que estar preparados em todo o tempo. O Senhor está chegando, o Senhor está voltando. E Ele vai requerer de nós. Esse Espírito, Ele vai requerer de nós a palavra do Senhor. O que você fez com essa palavra? Ele não quer que você guarde ela para você, não. Ele quer que você leve aos cativos, aos oprimidos. Que você leve libertação a todas as pessoas que estão lá fora, porque elas estão precisando. As almas, as vidas, elas estão gritando por socorro lá fora. Elas não estão falando, eu estou precisando de Jesus, não. Mas o espírito delas estão contristados, estão entristecidos. Porque o espírito, ele fica entristecido dentro de nós quando nós não fazemos a vontade do Pai. Então, aquelas pessoas, elas precisam disso, elas precisam de água. E o Senhor é a água da vida. Elas precisam de alimento, e o Senhor é o pão da vida. Então vamos levar esse alimento a essas pessoas lá fora, vamos levar o alimento para elas e falar com o Senhor e falar para elas que o Senhor é cura, que o Senhor liberta, que o Senhor, se elas estão precisando de uma cura, se elas estão precisando de uma libertação na sua família, então que venha levar para elas essa palavra. Está escrito que o Senhor, Ele é o pão da vida e você jamais vai ter fome se você mergulhar nessa palavra, conhecer verdadeiramente esse Deus, porque é um Deus que tem muitas promessas para nós, mas ela fechada, de nada adianta para nós, mas ela aberta, é a revelação de Cristo sobre as pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E vamos levar essa palavra aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. Eu não tenho a minha família toda convertida. E
de Jesus em a minha vida hoje é uma bênção. É uma bênção. Mas é preciso eu trabalhar. É preciso colocar a mão na massa e dobrar o joelho e clamar ao Senhor para que através da minha vida, através da vida das minhas irmãs, o meu pai, um dia, ele possa estar sentado aqui, ele possa estar dando graças ao Senhor, né? A minha avó também. Então, assim, a sua família, eu não sei se aqui todas as famílias são acreditas, mas a sua família vai vir até Jesus através da sua vida. Às vezes você fala assim, eu sou sozinho na minha casa, mas Deus precisa só de um. Ele precisou de um para libertar o Egito, foi de um para libertar toda uma humanidade. Então ele precisa somente de você. Se dispõe a fazer a vontade do Senhor, se dispõe a estar sob o controle do Espírito, e que Deus possa mover através da sua vida, através do seu testemunho. Você é uma carta de Deus na vida das pessoas lá fora. Qual é a carta que as pessoas têm lido na sua vida lá fora? O que você tem sido lá fora? O que você tem sido na sua rua? A sua rua toda te conhece, a sua rua toda sabe que você é cristão. Você tem dito a palavra do Senhor, você tem proclamado, você tem cumprido Mateus 28:19, todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele, que ele venha através da palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, através do seu testemunho, do brilho do Espírito. Aqui fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a vizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos, através do Espírito. A vida de Jesus totalmente sob o controle. Entregue o controle da sua vida nesta manhã. Entregue o controle da sua vida hoje ao Espírito de Deus. Deixa Ele mover a sua vida. E grandes coisas, infinitamente mais, o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Esta é a palavra. Amém. Glória a Deus. O próximo, muito bem. Eita glória! Deixa o vaso, Deus! Glória a Deus! Tremendo, mano. Pois é, homens. E agora? Cadê o homem? E agora, homens? Como é que a gente fica? Amém? Agradeço os visitantes pela presença. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Feche seu olho, seus olhos. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Gente, mantenha os 10 minutinhos, senão nós não vamos conseguir mesmo. Até bem, se vocês Deus, puderem. eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por essa manhã bendita da tua presença. Verdade, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas Em nome de falhas, Jesus. por tudo que temos feito, Pai, que não agrada a tua santidade. Oh, Espírito Deus. Santo de Deus, fique à vontade nesse lugar, que é um lugar de honra sobre esse Glória. lugar. Que o Senhor venha diminuir, para que o Senhor venha crescer sobre nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê diz amém. Amém. Salve de palma, louva o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, mano. Amém? Amém. Todos já estão com a Bíblia aberta. Glória a Deus. Só o versículo 1 e o 13. Assim diz a palavra: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles teve fome. O 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Até ocasião oportuna. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Amados, esse texto ele nos chama bastante atenção, porque ele mostra a plenitude divina de Deus. E muitos falam assim: Jesus foi tentado naquele deserto, ele conseguiu ficar até o final das tentações porque ele era Deus. Mas nós cremos que o nosso Deus, ele era 100% homem e 100% Deus nessa terra. Então Jesus, ele foi 100% homem nessa colocação do texto. Então a história nos fala que o Espírito Santo leva Jesus à tentação, ao deserto. E ali o Espírito Santo estava com ele. Amado, me chama a atenção
que o Espírito Santo, ele leva Jesus para ser tentado naquele deserto. Não, Deus não pode tentar ninguém. Em Tiago 1,13 fala, os irmãos não precisam de abrir, a Bíblia, só eu vou abrir aqui. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta. Amém? Então, queridos, Deus, ele não levou Jesus para tentar, mas ele permitiu que Jesus fosse naquele deserto para ser tentado. Por quê? Porque Jesus, ele veio 100% homem, e não tem como haver tentação se não tiver a humanidade, não tiver a pessoa homem, ser um ser humano. Então Jesus, ele se passou como homem para ser tentado naquele deserto. Então, amados, isso me chama a atenção, porque nos desertos, no versículo 2, no deserto, Jesus, ele foi tentado e ele foi cavar um poço, ele foi cavar num lugar de tentação. A tentação nos mostra as dificuldades das vidas, nos mostra que nós podemos passar por ela. Agora, a diferença de Jesus é porque ele foi tentado, mas ele resistiu à tentação. Aleluia. Ele se posicionou, porque o inimigo, ele usou como argumentação, ele usa de argumentação para a tentação, mas o Senhor Jesus, ele responde em cima da palavra. Assim diz a palavra, que nem só de pão viverá um homem. Então, amados, às vezes nós precisamos utilizar mais a palavra de Deus, nós precisamos mais utilizar as ferramentas que Deus tem nos dado. Quanto mais santo, mais provavelmente pode vir as tentações. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que você está santificando a sua vida, que você está levando a vida reta diante de Deus, que você não vai ser tentado, que eu não vou ser tentado. Então, quanto mais santo, aí pode vir mais as tentações sobre as nossas vidas. E não foi diferente com Jesus, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha acabado de sair do batismo. Ele tinha acabado de sair do lugar que ele recebeu como homem a presença sobrenatural de Deus. E o mesmo Espírito leva o nosso Jesus ao deserto. Então, querido, não se desanime quando você for tentado, quando você estiver na presença de Deus, firmemente santificando, porque pode vir essas tentações. Existem dois propósitos na tentação. O primeiro, o propósito divino, e o segundo, o propósito maligno. Porque o diabo, ele não ia perder tempo, pastor, com o Senhor Jesus e com as nossas vidas, se ele não tivesse a esperança que o Senhor Jesus poderia provavelmente cair. Ele não vai perder tempo da minha vida e na sua, se ele não tiver a expectativa que nós possamos cair. Mas, amado, não é a oração que nós vencemos as tempestades, vencemos o deserto. Não é somente no jejum que nós vencemos as tempestades e os desertos, mas com o conhecimento da palavra de Deus, que a todo tempo o Senhor Jesus, ele verbaliza com Satanás. Sobre a palavra está escrito, assim diz o Senhor. Então, é necessário a primazia da palavra na nossa vida. Temos que santificar? Sim. Temos que jejuar? Sim. Mas a palavra tem que estar impregnada no nosso ser. Impregnada na nossa vida. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Esse é o propósito maligno, amado. Você acha que o inimigo ia perder tempo se nós não tivesse a possibilidade de cair? Amado, o propósito divino não é que nós caíssemos. O propósito de Deus levar Jesus no deserto foi para nos ensinar, porque Deus, ele não tem prazer que a gente caia, ele não tem prazer na nossa derrota, mas em tudo o Senhor tem nos ensinado. O Senhor às vezes nos leva à tentação do deserto. Para quê? Para nos qualificar. O diabo, ele quer nos desqualificar, mas Jesus, ele quer nos qualificar, ele quer nos fortificar, para que não venhamos a cair, para que não venhamos
no homem. Porque o mesmo Espírito que levou Jesus, ele tira Jesus da mesma forma. O importante é da forma que você vai entrar na tentação e da forma que você vai sair da tentação. Aleluia. Porque Jesus ele entrou com o Espírito Santo e saiu com o Espírito Santo. Aleluia. Então nós precisamos entrar nas tentações de nossas vidas cheios do Espírito Santo e voltar mais cheios. Aleluia. Glória a Deus. Vai nos dar mais força para vencer as batalhas do dia a dia. Queridos, o segredo é ficar firmes, é ficar com os mandamentos, a palavra do Senhor travada no nosso coração, junto à nossa mente, a todo tempo, a todo lugar, aonde que nós formos. A irmã falou ali, como que você sai daqui sem o Espírito Santo? Às vezes a pessoa tem a manifestação aqui, pastor, mas fica sempre no segundo estágio do Espírito Santo. Lá fora, ele já não tem mais, ele recebe a manifestação aqui, lá fora, ele já não é, parece que nem é mais crente. Então, amado, nós precisamos ser batizados com fogo. E Jesus foi batizado, porque ele foi homem, ele foi dependente do Espírito Santo. Ele nos mostra que a todo tempo o Espírito Santo era com ele, porque ele era dependente dele. E ele era 100% homem, para nos ensinar que nós somos capazes de vencer, mas sim na presença do Espírito Santo, no batismo com fogo, no batismo com as águas, no batismo do ato dos apóstolos. Aleluia. Porque é para cada um de nós. Por isso, amado, se a tentação vir, fica firme. Se as perseguições vir, fica firme. Vai lá e cava no vale. Vai lá e fica os 40 dias. Se for preciso, até a consumação do sexo. Mas saia e entre com a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo tem que ser notória em nossa vida. A presença do Espírito Santo tem que exalar em nosso ser. Onde nós pisarmos as plantas dos pés, tem que ser notória a presença. Aleluia. E assim era com Jesus. O diabo ele ficava furioso. Por quê? Mas você aqui, você é Deus, você pode transformar em pão. Mas ele não acredita que Jesus fez 100% homem. Mas para nos provar que o nosso Deus nos ama e que nós temos condições de passar as tentações com o Espírito Santo, o Senhor, nosso Cristo, ele veio 100% homem, sentindo as dores que você sente, as mesmas dores que eu sinto, para falar comigo e para você, que você é capaz de ficar até o final, firme com o Espírito Santo, Aleluia. entrar e sair com a presença do Espírito Aleluia. Santo. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aí, gente, 100% Deus, 100% homem. Porque senão não tinha graça, né? É muito importante. Tremendo. Tô vendo que nós não vamos conseguir fazer levar a proposta toda, gente. Porque nós só tem 20 minutos. Nós só tem 20 minutos, sabe você? Falta 20 para 10, né? E você imagina o seguinte, você já ouviu aqui umas 5, 6 pregações, né? 5 pregações que você já ouviu. Você está grudado aí, e eu vou te falar uma coisa, você não está grudado aí porque você está aqui na sala de aula, não. É porque, na verdade, nós não estamos tão acostumados a fazer esse tipo de programa, de projeto. Tá certo? Precisamos, inclusive, vocês como novos líderes, futuros e já alguns aí, né, pastores da igreja, pensar, né, em nós fazermos jornadas de pregação. Ou seja, não tem jornada de música, 10 horas de música, 5 horas de música, 5 horas de pregadores. Pregadores Glória a falando Deus. a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, sobe um, desce outro, sobe um, desce outro, entra outro, e alguns nos surpreendendo tremendamente, né? Porque eu fui surpreendido aqui com algumas revelações bastante firmes, assim. E, né, os pastores de vocês vão deitar e rolar, né? Porque realmente temos um negócio aí bom demais. Tá? Vamos pro próximo? Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, irmãos, salve os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Em sua cabeça. Aleluia, Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aleluia. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Aleluia. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória Aleluia. para todos sempre. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, todos já estão na Bíblia aberta. Só 2 versículos, versículo 1 e versículo 2, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Determinados eles, teve fome. Versículo 18 e 19 também. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar um ano aceitável do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, o versículo 1 de Lucas, capítulo 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós sabemos que lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista, ele disse para Jesus: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, que não sou digno das minhas sandálias, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E depois disso, irmãos, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Poderia ter levado Jesus a Jerusalém, poderia ter levado Jesus a Israel, poderia ter levado Jesus a Samaria, aos confins da terra, mas levou ele a um lugar que, carnalmente falando, ele não poderia ter querido ir. Mas o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Aleluia. Deserto simboliza provação. Deserto de dia faz um calor de acima de 40 graus de temperatura. Deserto à noite é 8, 9 graus abaixo de zero. Mas Jesus estava lá, irmãos, guiado pelo Espírito Santo. Uma coisa eu digo para a igreja aqui nessa manhã: ele não teve medo, porque o Espírito Santo estava com ele. A Bíblia diz que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então ele foi para o deserto. E tem um ponto básico aqui nesta mensagem que diz assim: em 40 dias foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 2 que quando Deus criou Adão, quando Deus criou a Eva, que era a imagem e semelhança do Senhor, a Bíblia diz que Satanás, ele tentou Adão e Eva e conseguiu o teu propósito de fazer Eva e Adão pecar. Mas a Bíblia diz também que sobre o útero de Eva nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. E da mesma forma também, igreja, o diabo também atentou Jesus ali naquele deserto. E a Bíblia diz, igreja, que Jesus venceu Satanás na palavra. Aleluia. O que significa a palavra tentado? Uma pessoa oprimida, uma pessoa sufocada a pecar e fazer algo que ela não quer fazer. Mas Jesus, como foi dito aqui, ele respondeu para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Eu sei que o louvor é muito bom, eu amo louvar. Eu sei que o teatro é muito bom, eu amo. Mas é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que purifica, é a palavra que levanta, é a palavra que tira, é a palavra que dá. Salmo 105, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Versículo 71: foi-me bom ser afligido para conhecer os seus estatutos. É a palavra, irmãos.
Mateus 22, versículo 29 fala: errais, por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a humanidade de hoje tem errado, tem pecado, porque não tem conhecido a palavra. Como tem sido a sua leitura diária do dia a dia? Eu quero dizer para vocês aqui uma coisa nessa manhã: Satanás, ele não se impressiona se você tem um bom emprego. Satanás, ele não se impressiona se você se veste bem. Satanás, ele não tem medo se você tem boa aparência. Satanás, ele não tem medo se você tem um carro do ano. Mas quando tem uma pessoa que é cheio do Espírito Santo e de palavra, Glória a Deus. Glória a Deus. pode ser um homem que ganha um salário mínimo, tem um chinelo de dedo, cor 5 ou não, mas se ele é cheio do Espírito Santo, ele vence a tentação. Glória a Deus. E uma coisa, irmãos, Satanás, ele foi em uma área que Jesus estava precisando. O que era? Ele estava com fome. O inimigo, ele vai te tentar naquilo que você mais precisa. O inimigo, ele vai te tentar naquilo que você mais necessita. Mas Jesus, ele não olhou a tua fome, ele olhou o Espírito Santo que estava dentro dele, irmãos. A Bíblia diz em Isaías 9,6: e ele será chamado Conselheiro, Pai da Eternidade, Aleluia. Ele será chamado disso. Ele é o pão da vida, como a irmã disse aqui nessa manhã. Então, nos seus momentos de fraqueza, que ele vai te tentar, mas Jesus está dizendo aqui: nessa manhã, você vai vencer o inimigo é na palavra. Você vai vencer o inimigo é na palavra. Então, um versículo muito chave aqui que diz aqui: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. João 14, 26 fala que ele mora dentro de você, não vai te deixar órfãos. Isaías 49, 14 diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, mas o Senhor cuida de mim. E ele está dizendo aqui, irmãos, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está dentro de você. Aleluia. Se você soubesse a plenitude e a presença do Deus grandão que está dentro de você. A Bíblia diz em Isaías 42 que Deus está sentado sobre o globo da terra e ele nos vê na terra como gafanhoto. Ele é maior do que a terra, e esse Deus que é grande está dentro de você. Então não tenha medo do deserto. Aleluia. Não tenha medo da provação. Não tenha medo das aflições do inimigo. No mundo de hoje, irmão, o povo tem errado por quê? Oséias 4,6: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por quanto tu tem aborrecido o conhecimento, eu também te rejeitarei. Não esqueça desse conhecimento. Ele está dentro de você, não vai te deixar órfãos. Aqui ele está citando aqui, irmãos, em Isaías 61, ele te ungiu. Ele está falando aqui, olha, ele ungiu o pastor, ele ungiu o evangelista, ele ungiu o presbítero, ele ungiu o sacerdote. Ele está falando que ele ungiu você. Pode ser um faxineiro da igreja, pode ser um porteiro, ele te ungiu. Ele te ungiu. E olha o que é. Primeiro, ele está dentro de você. Segundo, ele te ungiu. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu Saul como rei, a sua aparência mudou. A Bíblia diz que quando Moisés ungiu Josué e profetizou na vida dele, aleluia, o espírito de sabedoria. Você lê lá em Atos 6 que quando Estevão estava preparando os apóstolos, ele falou: eu profetizo o espírito de sabedoria. Seja cheio de sabedoria, cheio de conhecimento e cheio de reputação. E é esse Espírito Santo que eu quero te oferecer nessa manhã. Aleluia. Que vai te encher de conhecimento, Glória a vai Deus. te encher de palavra, de sabedoria. Tiago 2: pede sabedoria que ele te dá. Mas o princípio de tudo aqui de Isaías 61 é Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Teme ao Senhor. E ele te ungiu, está dentro de você para quê? Para evangelizar os pobres. Te enviou a curar os quebrantados de coração. O Espírito Santo que está dentro de você, ele vai curar muitas feridas de muito coração aqui nessa manhã. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de você, ele vai te usar para libertar os cativos
dar visão aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Para me fechar essa mensagem, irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 1. O Senhor separou os apóstolos e disse: eu te dou poder para curar os enfermos, limpar os leprosos, repreender os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Eu sou, João 14, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem está no caminho com Cristo, ele pode passar pelo deserto. Eu sei que Adão falhou, Eva falhou, Moisés, Jeremias, Isaías, mas Satanás tentou enganar Jesus, mas não conseguiu, porque ele estava na palavra. E uma coisa aqui, irmãos, Satanás conhece isso aqui, viu? Ele falou com Jesus lá em Salmos 91, versículo 11: se você pular desse pináculo, porque a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos. Mas também Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele conhece isso aqui, irmãos. E em Mateus 24 diz que ele faz, se for possível, ele vai fazer cair fogo do céu para enganar os escolhidos. Também diz em 1 Coríntios 14 que Satanás pode se transformar até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ninguém vai te enganar nesse momento. Aleluia! Aleluia! Vós tens a unção do Espírito Santo e ninguém vos enganeis. Amém. Ninguém vai te enganar porque você é escolhido de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pessoal, nós só temos 10 minutos. E eu tenho que, quem ainda não, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós não vamos conseguir terminar hoje. Tá? 2 horas não foi o suficiente. Até porque algumas tarefas ultrapassaram o tempo que eu tinha feito Paulo. Nós vamos pedir permissão ao apóstolo para usar o tempo na próxima aula. Eu vou começar uma disciplina nova na próxima aula. Mas eu vou usar a primeira metade do tempo para que nós possamos finalizar. Tá? Essa dinâmica que nós trouxemos hoje. Pode ser assim? Tá? Porque eu preciso desses 10 minutos só para falar um pouquinho com você sobre esse mesmo texto. É realmente fantástico, assim. Eu vi que vocês captaram a mensagem de uma maneira extraordinária. Captou mesmo. E olha que vocês leram o mesmo texto, todo mundo leu o mesmo texto e ministrou sobre o mesmo texto. Foram diversas revelações, diversas palavras diferenciadas, assim, saindo do mesmo texto. Olha, na verdade ela se renova a cada manhã. E você pode entender isso, renova a cada manhã em cada ser, em cada pessoa. Então, você é uno, é individual, você é um para Deus. Você não é uma multidão para Deus, você é um para Deus. Então Deus fala com você de uma maneira muito individualizada, muito sua, muito pessoal. Mas ele não perde o propósito dele, que a sua individualidade vai alcançar outros. Eu acho que todo mundo que está aqui, alunos e não alunos, estão sendo edificados. Estão sendo edificados. Amém. Tá? E isso realmente demonstra que vocês estão não só aprendendo, né, na minha aula e nessa disciplina, como vocês estão assimilando o desejo de Deus e a vontade de Deus para o Espírito de vocês. Amém? E realmente muito bom. Né? A gente não está avaliando outras coisas, outros aspectos de pregação, não. Estou nem de fala, de forma de falar. Estou avaliando as revelações que Deus tem em vocês. E realmente Deus tem trazido, através do Espírito, o melhor para você. Certo? Bom, só para acrescentar na vida de vocês, tá? Deus ele é amplo. Ele é um Deus que ele sai dos dogmas religiosos. Tá bom? Dogma religioso sai das visões muito concentradas em denominações, em religiões e em falas. E tudo que Deus faz, tudo que está escrito aqui, tem uma amplitude de universo. Quando se você ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23,
lá vai estar escrito assim, olha, e todo o seu espírito, a sua alma, né, e o seu corpo esteja irrepreensível para a volta ou para o dia da vinda do Senhor. Bem, isso então demonstra que nós somos seres inteiros, integrais, seres que têm um espírito, uma alma e um corpo. Satanás não vai tentar só o teu espírito, nem só a tua alma, nem só o teu corpo. Então, isso aqui é uma lição bastante forte que você pode tirar de Lucas, capítulo 4. Jesus ele foi tentado nas 3 instâncias. Ele foi tentado no espírito, ele foi tentado na alma e ele foi tentado no corpo. Isso aqui é uma lição que você precisa guardar, é um ensino, você precisa guardar isso, né? Isso, você vai extrair isso. Quando Satanás manda ele transformar as pedras em pães, a tentação era diretamente no corpo de Jesus. Estava tentando o corpo físico dele. Quando Satanás olha para Jesus e provoca ele, olha, a ira provoca ele, todos os reinos, Satanás falava de poder. E poder mexe com a nossa alma, com os nossos desejos, com as vontades de possuir, com as vontades de ter alma. Satanás não consegue derrubar Jesus pelo corpo, pela fome, corpo físico, ou seja, necessidade física. Satanás vai na alma dele. Ele era, como foi bem dito, 100% homem, 100% Deus, enquanto nessa terra. Ok? E pensem comigo que eu estou dizendo. Nós estamos falando de um ser integral. Satanás vai e tenta ele. Quando Satanás tenta, não consegue nem trincar a estrutura, porque ele é 100% Deus e 100% homem. E ainda que ele fosse um homem, naquele instante, ele era o único que não pegaria. Ela não trincaria. Satanás então parte para outra instância da vida dele, que é o espírito. E aí Satanás o provoca no sentido que ele invocasse o mundo espiritual. E o mundo espiritual só pode ser invocado pelo teu espírito. Satanás vai lá e invoca, manda os teus anjos, que quando você pular, ele vai te segurar. Ou seja, ordena o mundo espiritual. Satanás então tenta ele. Grave isso. No corpo, na alma, no espírito. Quando Satanás leva você para a tentação, ele vai testando você. Ele tenta você no espírito, você corre um monte de hora e derruba o bicho. Certo? Ele tenta você com poderes desta terra e você diz, não, eu estou com ele como chinelo, azul e vermelho. Mas você também tem um corpo. Aí ele tenta você com luxúria, ele tenta você com sexo, ele tenta você com vantagens financeiras. Ele tem o seu corpo. Ele tem artimanhas para fazer isso. E ele sabe muito bem que você tem áreas distintas no seu ser. Você é um ser integral. Você é corpo, você é alma, você é espírito. Assim como levou Jesus para... Jesus foi tentado. Ele continua fazendo isso. Ele tenta você por departamento. Ele tenta você por instâncias. Tem muita gente aí fora que realmente continua crente. O espírito daquela pessoa sabe que Jesus é o Senhor, sabe que a igreja é o melhor lugar, mas não conseguiu vencer as tentações do corpo. Ou estão numa relação íntima que não é lícita, ou estão fazendo uso de alguma substância que não é permitido. Ou seja, Satanás continua usando as mesmas estratégias. É um ensino teológico? Claro, é. E eu estou passando para vocês isso, para que vocês possam construir, como construir devocionalmente, super bem as revelações de Deus. O que eu estou passando para vocês é um ensino teológico, com base na palavra de Deus, com base em uma das cartas e mostrando que Satanás ele continua tentando por departamento. Ele nunca tentará. E vocês como líderes, se preparem. Porque olha, se ele não conseguiu derrubar vocês no corpo com as tentações do mundo e você se converteu, dentro da igreja ele começa a tentar sua alma com poderes, com dinheiro, com facilidades, com achando que está assim, está de. E se você não conseguir te derrubar com os poderes que a igreja produz,
ele vai tentar você no espírito. Você vai se tornar o super. Ou seja, eu não vou expulsar Satanás no nome de Jesus, não. Eu tive que expulsar ele no meu nome. Eu vi isso. A vivo e a cores. Eu estava no local quando o sujeito falou isso. Não fazendo, cultuando, porque não ia cultuar lá. Foi lá fazendo outro serviço, estava lá. Vou expulsar no meu nome, porque em nome de Jesus ele não quer sair. Ficou tão exaltado, mas tão poderoso, tão cheio de si, que agora você fala, vou pegar ele agora, vou pegar ele no espírito. Não consegui pegar ele no corpo, porque ele converteu e abraçou, não consegui pegar ele no poderio do dinheiro e das outras coisas aqui, de sexo e tal, mas eu vou pegar. Ele pegou no espírito. É uma lição muito forte isso aqui. Tá? Então, prepare-se. 3 níveis de tentação. Jesus mostra isso exatamente para que nós possamos vigiar, guardar e sempre estar necessitado do Espírito. E só uma correção, tá? Que eu ouvi, eu vou citar também, só uma correção. O Espírito Santo nunca precisa ser preparado. O nosso Espírito, bem, gente? O Espírito Santo está pronto, ele é o nosso Espírito, ele é o Espírito de Deus. Quem precisa se preparar é o nosso Espírito, para ter o Espírito Santo de Deus. Amém? Corpo, algo aí? Espírito. Pão, poder e espiritualidade. Pão, poder de conquistas, né? E eu sou o cara, o homem e a mulher de Deus. Satanás sabe dos seus desejos, que você deseja isso. Você deseja quebrar a tua carne e vir para Deus definitivamente. Você deseja crescer também em coisas, ter muitas coisas e ficar famoso como líder. E Satanás também sabe que você quer chegar e com as mãos em derrubar, curar e tal. Então ele vai tentar você nesses 3 níveis. Vai tentar te jogar no chão. Então tá. Glória a Deus.